Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou a Paula Feb. E nós somos as Serial Chicks. O nosso assassino de hoje é Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960. É possível que tenha sido molestado aos 8 anos por um vizinho da família. Matou 17 pessoas, na maior parte homens, negros e homossexuais. Jeffrey Dahmer era canibal e necrófilo. Chegou a furar o crânio de algumas de suas vítimas e injetar ácido muriático para tentar criar zumbis sexuais. Ele tinha medo de ser abandonado pelas pessoas, então quando seus parceiros sexuais ameaçavam ir embora, ele os matava. O Jeffrey Dahmer é um dos mais famosos serial killers americanos, ele tem o apelido de canibal. Eu acho esse apelido bem esquisito porque não era o MO dele. Ele nem era uma coisa que ele tentou fazer algumas vezes, mas não era o que ele sempre fazia. Ele é muito mais um necrófilo do que um canibal. Ele não torturava, então assim, ele matava o mais rápido possível, ele falava, ele não queria ver ninguém sofrer. A ação mesmo, a ritualística dele era post-mortem. Ele teve uma infância com pais que amavam ele, a mãe era depressiva, ok, mas era um pai muito atencioso, não era um lar abusivo. E mesmo assim, desde criança, ele já exibia sinais de que alguma coisa estava errada. Ele mostrava um fascínio por animais que ele encontrava na rua, mortos já, dissecava esses animais, ele tinha toda uma atração pelo que tinha dentro dos corpos das pessoas. Das pessoas, dos animais, e é interessante dizer o seguinte: com 4 anos, ele teve que fazer uma operação de hérnia, ele retirou 2 hérnias, e a mãe não explicou muito bem para ele como isso iria acontecer. Então, depois que ele soube que ele tinha sido invadido por pessoas estranhas, que pessoas estranhas tinham aberto ele e mexido nele, ele ficou com um pavor enorme. Claro, sendo levado ao extremo, isso pode ter contribuído bastante para essa vontade de conhecer o corpo, né, do outro. Aquele negócio que a gente falou de deslocamento. Eu não posso ir contra meus pais e os médicos, então eu coloco isso nos animais, né? Nos animais e depois nas pessoas. Outra coisa curiosa é que o pai dele era químico, então as experiências, né, eram, eu acho, acredito eu, que tivessem essas conversas em casa, né? De alguma maneira. Uma parte da rotina da família, falar sobre de ciência e esse tipo de coisa. Durante a adolescência, quando o Jeffrey Dahmer começou a descobrir a sexualidade e se descobriu como homossexual, ele começou com um comportamento muito louco na escola. Então ele corria pelos corredores, gritava, e era tão comum que na escola tinha até assim uma frase, quando uma pessoa fazia uma coisa muito nada a ver, muito inesperada, muito boba, eles falavam: você tá dando uma de Dahmer, né, mais ou menos, você tá pulling a Jeffrey Dahmer. Uma entrevista, eu estudei muito, foi a entrevista que o Robert Ressler, ele é meio que o pai do profiling, fez com ele num livro que eu li. É um segmento inteiro que ele chama de Como Entrevistar um Canibal. E essa entrevista eu estudei muito, eu li várias vezes, porque eu usei essa entrevista como base para a entrevista que eu coloquei no meu livro Vejo Kate. É uma parte que existe uma entrevista entre um profiler do FBI e um assassino em série. Eu usei todo tipo de linguagem e dinâmica da entrevista igual. E tudo que a gente vê sobre o Dahmer, existe uma dualidade muito palpável nele, na psicologia dele mesmo, que parece que a impressão que dá no final de tudo é que ele não queria ser uma pessoa ruim. Ele não tinha orgulho disso como os outros assassinos em série têm. Teve uma época, ele foi muito tempo sem matar
e tentou ser uma pessoa até melhor, começou a frequentar a 6 anos sem matar. igreja. Sim, 6 anos, é muito tempo para um assassino em série. Ele ficou na casa da avó dele, começou a frequentar a igreja, ele realmente tentou parar de beber, ele tinha muito problema com o alcoolismo, é importante falar isso também. Enfim, era um cara que estava querendo, ele sabia que era errado, ele estava querendo uma coisa melhor, mas ele não conseguia. Bom, vamos lá. Mais uma vez eu vou pegar o meu caderno mágico aqui, cheio de anotações. Bom, eu quero começar falando sobre o id. O id é a libido, é o que em inglês se chama de drive, né? Que é aquilo que a pessoa... Isso é completamente inconsciente, nada racional, é aquilo que busca satisfação imediata. Então, um exemplo seria a palavra vamos. Bom, o jeito que o inconsciente pode lidar em relação a esses impulsos, né, o id, ele ficou 6 anos sem matar, como a gente disse, e de repente ali naquele bar onde ele pegou a segunda vítima, ele teve acesso, ele ouviu alguma coisa, ele sentiu alguma coisa, ele pensou em alguma coisa que afetou diretamente no inconsciente dele e fez com que ele não conseguisse controlar esse impulso que ele tentava tanto controlar. O ego é o princípio de realidade. É aquilo que basicamente mede o conflito entre o que você quer e se pergunta se vale a pena querer aquilo. Como um exemplo seria o devemos ir. O superego chega mais tarde e é a parte moral. É como se tivesse alguém aqui em cima da gente dizendo o que a gente deve ou não fazer pelas leis morais da sociedade em que a gente está inserido. Como exemplo seria a expressão não vamos. O que eu posso dizer sobre o Dahmer é que quando ele mata, ele parece estar preso no id, né? Ele está completamente ali. Não existe o ego e não existe o superego. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que o ego e o superego não existam nele. Tem até uma história que o pai dele encontrou uma caixa dentro do armário do filho e perguntou pro filho o que teria nessa caixa, e o Dahmer não deixou ele abrir de jeito nenhum, falando não pai, não abre, não abre, não abre, e disse que tinham revistas pornográficas dentro da caixa. A realidade era pior, tinha a cabeça mumificada de uma vítima e as genitais dessa vítima também. Só que o pai nunca... o pai acabou brigando com ele porque ele achou que tinha pornografia lá, mas ele não pensou em matar o pai e ele não pensou em abrir a caixa, porque ele sabia que abrindo a caixa a realidade ia ser pior. Então essa pessoa tem noção de sociedade, ela tem noção de moral, ela só não consegue seguir essa noção que ela tem. Às vezes é difícil incluir ele em alguma categoria, né? Os psiquiatras têm muita dificuldade de incluir, dizer, ele é psicótico, ele é psicopata, Borderline, muita gente ele é fala que ele é borderline, ele é bipolar, o que acontece? E assim, eu não sou psiquiatra, eu não posso dizer, mas até na psicanálise, assim, a gente vê o que pode ter acontecido e não consegue encaixar em lugar nenhum. Parece sentir empatia, parece mesmo que ele sente arrependimento, que é uma coisa que os assassinos em série geralmente não sentem. A primeira vítima dele foi um homem que ele pegou na rua, que era uma fantasia que ele tinha há muito tempo, de dar carona para um homem e levar esse homem para casa. Ele disse que não lembra de ter espancado o cara. Então assim, ele acordou no dia seguinte com a mão ensanguentada, o cara ensanguentado, e ele não lembra. E assim, não era uma pessoa que não diria, né, o que ele tinha feito, porque tudo que ele lembrava ele dizia coisas muito piores do que isso. Sim. Então não teria razão para não dizer, né? É muito possível que ele realmente não lembra desse episódio. O Jeffrey, na verdade, ele não tinha prazer em matar, como a gente até já falou antes. Ele tinha, na verdade, era essa vontade de ter o controle sexual total do parceiro. E muito medo do abandono. Ele queria que aquela pessoa ficasse com ele lá pra sempre. Entanto, por isso que ele tentou até fazer esses zumbis sexuais, porque ele não queria que a pessoa fosse embora. Algumas pessoas até falam um pouco sobre esse medo de abandono, tem uma relação com a mãe que foi embora.
Mas a gente não sabe se isso é suficiente para criar uma dependência tão grande assim. Suficiente não é, né? Até porque a relação, quando a gente fala relação com a mãe, relação com o pai, quem é a figura materna e paterna para você, né? E às vezes, quando a criança é muito pequena, ela vê como figura materna uma babá, alguém que não necessariamente é a mãe, né? De sangue, ou a mãe que adotou a criança, enfim. Eu acho que, na verdade, o se sentir abandonado, não precisa que o abandono aconteça, né, para a pessoa se sentir assim. Na verdade, a gente lida muito na psicanálise com o que é pessoal. Então, a criança que não consegue significar alguma coisa, ela não consegue colocar as palavras em um acontecimento, ela não consegue explicar um acontecimento ainda porque ela é muito pequena, ela pode significar isso na cabeça dela de uma outra forma completamente diferente, que não é correspondente ao que aconteceu na realidade, mas ela pode acreditar que aquilo é verdade pra ela, né? Então, o abandono, talvez em algum momento ele tenha se sentido abandonado. A gente não pode nunca deixar de falar do descaso de algumas pessoas, do descaso principalmente das autoridades, descaso por parte dos policiais em relação a uma coisa que aconteceu com o Dahmer, que foi que uma das vítimas dele, menor de idade, conseguiu fugir dele. Ele fugiu nu, ele estava machucado, ele estava no meio da rua nu e machucado. E uma pessoa viu, chamou a polícia, se não me engano foi uma mulher, uma vizinha, a polícia chegou até lá. E aí o Dahmer virou outra pessoa, ele tomou um controle daquela situação, conversou muito calmamente com os policiais, falou, não, a gente tá brigando, ele é meu namorado, aquela coisa. E os policiais acreditaram nele. Eu sinceramente não acho que os policiais acreditaram nele. Saíram rindo, inclusive. Sim. Fizeram piadas com homossexuais e tal. É aquela coisa, eu tenho certeza que um policial não acreditou nele. É muito óbvio que é um caso onde o preconceito dos policiais deixou bem claro, eles não se importavam com aquela vida, com aquele rapaz, né? Em nenhuma outra situação, se fosse qualquer suspeita, se ele fala, não, mas deixa eu olhar a sua casa, mas deixa eu ver um documento. O rapaz era menor de idade, sabe? Então... E o rapaz foi devolvido pro Dahmer. Que assassinou ele, obviamente. Então, assim, e o irmão dessa vítima também tinha sido morta pelo Dahmer algum tempo antes, numa coincidência infeliz. Né? E pra mim, desculpa eu falo assim, mas é bem claro que assim, a morte desse rapaz, tudo bem, quem matou esse cara foi o Dahmer. Mas pra mim a morte desse rapaz está nas mãos desses policiais também. Eles devolveram essa vítima pra ele. A gente falou muito sobre a psicologia do Dahmer, sobre a vida dele, mas a gente falou pouco sobre o tipo de crime que ele cometia. Então basicamente ele tinha o mesmo modus operandi, ele ia a bares de homossexuais, ele conversava, bebia com esses caras e levava eles para casa, ou para casa da avó dele, ou mais para frente para o apartamento onde ele morou. É muito importante falar de uma coisa dele que sai da curva também, que assim, raramente existe um assassino em série, por exemplo, negro atacando brancos, ou brancos atacando negros. É muito difícil um assassino em série atacar fora do grupo étnico dele. Acontece, já aconteceu, mas é muito raro. Para vocês terem uma ideia do que era feito, o que ele fazia com as vítimas, aqui está a lista do que foi encontrado na casa de Jeffrey Dahmer quando a polícia chegou lá. Crânios escalpados e arrumados nas prateleiras da geladeira. Um balde de mãos amputadas. Um torso na pia da cozinha. Um pote com pênis em conserva. Vários pênis fatiados numa lata. 2 tonéis com torsos humanos em decomposição. Bom, se a gente pensar na infância, a criança de 0 a 2 anos, ela começa a colocar muitas coisas na boca, né? Então, pensando nisso,
eu acredito que tenha sido também uma maneira que ele encontrou, infantil, obviamente, bem infantil, de se relacionar com o mundo. Por isso a gente não acha que era uma crueldade pelo prazer de matar, porque era uma relação como se aquilo não fossem pessoas, né? Então ele queria ver, ele queria se satisfazer com aquilo, mas dessa maneira infantil, então de colocar na boca e de utilizar os dentes para também, né, como o Gacy que a gente falou, consumir o masculino, né, de certa forma. Sim, e ele chegou até a falar isso, né, que quando ele consumiu carne de algumas vítimas, ele queria que elas ficassem nele para sempre, dentro dele para sempre. O que comprova realmente que ele queria manter, né, as pessoas ali. Sim. Aliás, todos os serial killers têm, é difícil falar todos, né, porque a gente não tem acesso a todos também. Mas vamos colocar assim, dessa maneira, até onde a gente sabe, até onde eu sei, todos os serial killers têm alguma relação com a boca e com a fase oral, que a gente chama de fase oral do Freud. Ou eles comem a carne humana, ou eles mordem, ou eles fazem sexo oral e têm a felação como atividade principal ou preferida. Outra coisa curiosa é que de 0 a 6 anos, mais ou menos, ele foi muito introvertido e muito quieto, e dos 10 aos 15 ele virou. Ele não era exatamente uma pessoa extrovertida, mas ele era uma pessoa muito rígida. Na adolescência, a gente tinha falado do superego, foi quando ele realmente começou a matar os animais para poder dissecá-los, o que prova também essa relação com o mundo, né? Foi o jeito que ele conseguiu encontrar para se relacionar com o mundo. Bom, agora eu quero ler a carta que foi a declaração do Dahmer na corte, né? Quando ele foi condenado. Esse é o Louco Cruel, da Ilana Kazoy. É nesse livro que eu tô pegando essa referência, tá? Meritíssimo, agora está terminado. Este nunca foi o caso em que tentei me libertar. Eu nunca quis a liberdade. Francamente, queria a morte para mim mesmo. Este caso é para dizer ao mundo que fiz o que fiz, mas não por razões de ódio. Não odiei ninguém. Eu sabia que era doente, ou perverso, ou ambos. Agora acredito que era doente. Os médicos me explicaram sobre minha doença e agora tenho alguma paz. Sei quanto mal causei. Graças a Deus, não haverá mais nenhum mal que eu possa fazer. Acredito que somente o Senhor Jesus Cristo pode me salvar de meus pecados. Não estou pedindo por nenhuma consideração. É exatamente quem ele é. É o resumo dele. É o resumo dele. O Dahmer foi pra prisão e ele foi atacado por um... Na verdade, sim, eu também acho que aí houve uma certa interferência policial, porque eram homens que não deveriam ter sido deixados juntos, né? Era um homem negro que também era extremamente violento, ele se chamava de Deus, inclusive, e dá para imaginar o que ele sentia em relação ao Dahmer, que atacava homens negros e fez coisas horríveis com eles. Esses caras não deveriam, quer dizer, ou deveriam, isso também é uma questão pessoal, tem gente que acha que deveriam, mas eles foram deixados sozinhos e aí alguns minutos depois os policiais encontraram o Dahmer morto. Ele foi assassinado por esse homem e inclusive ele estava com o olho perfurado, né? Foi uma morte bem violenta. Quando ele morreu, o pai dele quis que a ciência estudasse o cérebro do filho dele. Ele falou: estudem o Dahmer, vamos ver o que tem de errado com ele, se existe alguma coisa física, né, fisiológica, e só que a mãe dele não deixou. Então o cérebro dele nunca chegou a ser estudado. E foi cremado. A minha não é um livro dessa vez, é um filme. Até pouquíssimo tempo atrás ele estava no Netflix. Hoje, o dia que eu tô gravando, está no Netflix ainda, mas eu não sei quando exatamente quando esse episódio vai ao ar. A gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente, mas procurem no Netflix. Se não tiver,
deem uma forma de assistir. Esse filme se chama Instinto Secreto. Ele é um filme com um elenco incrível, porque o William Hurt, pra mim, é um dos melhores atores do mundo. Tem o Kevin Costner, que é excelente, e a Demi Moore, que tá muito bem nesse filme. Esse filme eu adoro. Ele é um serial killer, ele tem toda uma metodologia, ele é extremamente... ele sabe cobrir os rastros, então ele realmente é quase impossível de ser pego. O que eu mais gosto desse filme, que também me influenciou um pouco na hora de escrever, é que o alter ego dele, que é a personalidade assassina dele, é retratada como uma outra pessoa que anda sempre ao lado dele e conversa com ele. Eles têm diálogos interessantíssimos e o William Hurt é excelente. Então ele fica lá, tipo, não, você deveria fazer tal coisa. Ele fala, cala a boca, eu não quero. Então ele mostra o que está acontecendo na cabeça de um assassino em série de uma forma muito criativa, muito interessante. Eu recomendo muito esse filme. Tem uma história que vai além só desses assassinatos e da investigação. Tem uma pessoa que se envolve com ele, aí um cara, e é excelente. Gente, hoje eu vim de garota propaganda na indicação. Laranja Mecânica, Laranja Mecânica. Eu não vou nem dar detalhes sobre a história, porque é um livro bem básico, né? Pra quem quer entender mais um pouco sobre os psicóticos e a loucura em geral. É um livro bem pesado. É engraçado porque eu escrevo livros que, né, muitas pessoas já me disseram que consideram pesados, mas eu consideram pesados, não. As pessoas geralmente falam assim, puta merda, o livro da Paula é muito pesado, né, Cláudia? Eu falo, eu falei que é. Então, gente, e eu consigo ler o livro, eu consegui ler o livro, eu não consigo ver o filme, porque pra mim é de uma crueldade absurda. Por mais que a gente fale sobre isso, não significa que a gente... Nós somos imunes ao... A gente escreve chorando, a gente, né? A gente nós sente. não somos frias. Então, Laranja Mecânica, por favor, leiam, façam tudo o que puderem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje de Serial Chicks. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Os comentários são muito importantes pra gente. Podem mandar perguntas. Exatamente. Mandem perguntas, porque a gente vai fazer um episódio especial em que a gente vai responder essas perguntas mais capciosas, mais interessantes, mais inovadoras. Então, por favor, mandem. O nosso próximo episódio vai ser sobre um brasileiro. Vocês finalmente, que tanto pediram. Chegou a hora, nós vamos falar sobre o Febrônio Índio do Brasil. Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou a Paula Feb. E nós somos as Serial Chicks. O nosso assassino de hoje é Jeffrey Dahmer. Caralho, tá de frio. Foda pra caralho. Vamos lá. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.